Começa agora o Esporte Hoje. Nessa segunda-feira a gente fala sobre tudo que rolou com os times cariocas no Brasileirão, a seleção brasileira que joga amanhã contra a Colômbia na Copa América, a abertura da segunda fase da Copa Espírito Santo, basquete e vôlei de praia. Tudo isso você acompanha com a gente a partir de agora. Na edição de hoje a gente começa falando sobre o clássico carioca entre Vasco e Botafogo que aconteceu neste sábado. O jogo que valia a liderança do campeonato para o Botafogo e a distância da zona de rebaixamento para o Vasco acabou empatado. Mas o segundo tempo trouxe emoção e gols. O Botafogo abriu o placar aos 28 minutos com o zagueiro Bastos de cabeça. 10 minutos depois, o Pirata Verrete subiu de cabeça e deixou tudo igual. Final de jogo, Vasco 1, Botafogo também 1. Com o resultado, o Botafogo perdeu a chance de assumir a liderança da competição e se manteve na segunda colocação com 24 pontos. Já o Vasco permanece em 16º com 11 pontos, mas pode terminar a rodada na zona de rebaixamento caso o Corinthians vença o derby paulista contra o Palmeiras hoje. Já o Fluminense está cada vez mais assombrado pelo fantasma do rebaixamento. O tricolor foi ao Rio Grande do Sul enfrentar o Grêmio, que fez o seu primeiro jogo no estado após mais de 2 meses e somou a sua 6ª derrota seguida. Jogando em Caxias do Sul, o gol da vitória dos gremistas saiu aos 15 minutos do segundo tempo com Gustavo Nunes. Com o resultado, o Grêmio voltou a vencer na competição após 6 jogos e subiu para o 18º lugar com 10 pontos. Já o Fluminense é o lanterna da competição com apenas 6 pontos e uma única vitória no campeonato. E agora vamos falar do líder. O Flamengo não teve vida fácil, mas venceu o Cruzeiro neste domingo e disparou na ponta da tabela. Jogando no Maracanã, o centroavante Pedro abriu o placar para o Flamengo aos 16 minutos do primeiro tempo. O jogo era equilibrado até os 38 minutos do primeiro tempo, quando Matheus Pereira aproveitou a sobra de bola e deixou tudo igual. Já aos 19 minutos da segunda etapa, o zagueiro Fabrício Bruno se antecipou e de cabeça deu a vitória para o rubro-negro. Final de jogo, Flamengo 2, Cruzeiro 1. Com o resultado, o Flamengo se isolou na liderança da competição com 27 pontos. Já o Cruzeiro caiu para a 7ª colocação com 20 pontos. E agora vamos falar da nossa seleção brasileira que joga amanhã contra a Colômbia, valendo a vaga e a liderança do grupo. No último treino antes do jogo, o Dorival escalou o time titular com os mesmos jogadores que venceram o Paraguai. Lembrando que o jogo entre Brasil e Colômbia acontece nesta terça-feira às 10 da noite. E agora vamos falar da nossa Copa Espírito Santo. Nesse fim de semana começou a segunda fase da competição e a Zebra já caminhou na primeira rodada. Jogando no Kleber Andrade, o Capixaba surpreendeu o Rio Branco e venceu por 1-0 com um golaço de Jobson. O jogo ficou marcado por mais um caso de violência no futebol capixaba. Quando a delegação do Capixaba deixava o estádio Kleber Andrade, teve seu ônibus apedrejado por torcedores do Rio Branco. Na ação criminosa, os atletas Jobson e Giovanni, o preparador físico e a fotógrafa do time também ficaram feridos. Voltando a falar de futebol, jogando no Gil Bernardes, Desportivo e Vila Velhense ficaram no 1-1, gols de Ramon Mexicano e Caio Felipe. Já o Porto Vitória estreou com o pé direito vencendo o Linhares por 2-0, com gols de Ítalo e Taleco. Real Noroeste e Vitória encerram a rodada na quarta-feira às 7 da noite no estádio Joaquim Alves. E o Capixaba de Lousada foi convocado para disputar o pré-olímpico de basquete pela seleção brasileira em Riga, na Letônia. A competição dá ao vencedor a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. A seleção brasileira estreia nesta terça-feira às 9h30 da manhã contra a seleção de Montenegro. E para encerrar, a gente fala de automobilismo porque o brasileiro Gabriel Bortoleto venceu a etapa da Áustria da Fórmula 2, a principal categoria de acesso à Fórmula 1. Com a vitória, Bortoleto agora é o terceiro na classificação com 85 pontos. No pódio, o brasileiro recebeu o troféu de vencedor das mãos da lenda Emerson Fittipaldi. É isso, pessoal, o Esporte Hoje vai ficando por aqui, mas seguimos juntos com todas as informações esportivas em eshoje.com.br e nas redes sociais com @eshoje. Até segunda que vem.